Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quem são os principais deuses hindus, as principais divindades do hinduísmo. Mas eu não vou chegar só com uma lista e jogar na sua cara e esperar que você entenda e se vire com ela. Não, aqui vai ser uma verdadeira aula sobre o panteão hindu, sobre o panteão dos deuses indianos. Porque esse panteão tem muitas diferenças quando a gente compara com outros, como o grego ou egípcio, por exemplo. No primeiro tópico, a gente vai entender as peculiaridades do panteão hindu, entender um pouco mais sobre ele, como que a gente entende e interpreta as divindades. No segundo tópico, a gente vai entender a espiritualidade hindu. Não é um vídeo sobre religião hindu, é sobre espiritualidade hindu. Então a gente vai conhecer mantras, a meditação, a prática do mantra com uma divindade indiana e tal. No terceiro tópico a gente vai conhecer a literatura recomendada para você aprofundar os seus conhecimentos sobre o panteão hindu, caso você tenha interesse. Quais são os livros ideais para você buscar esse conhecimento, né? E no último tópico, finalmente a gente vai conhecer os principais deuses hindus e as principais deusas hindus e eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Vamos ver? Então, para a gente começar a entender o panteão indiano, os deuses hindus, as deusas hindus, uma coisa que já deve ficar clara é que os deuses são chamados de Deva e as deusas são chamadas de Devi. Então, é muito comum encontrar Deva e Devi se referindo a essas divindades, tá? Segunda coisa é que, diferente dos outros panteões, da grande maioria dos outros panteões, onde as divindades representam uma única energia, um único ser, aqui não. Aqui é muito comum que a gente encontre uma divindade que, na verdade, é a reencarnação de outra, ou é uma manifestação de alguma outra, ou ainda muitas outras coisas. Por exemplo, a gente tem Vishnu, um dos principais deuses hindus, ele tem 10 avatares, que são 10 reencarnações, 10 outras formas pelas quais Vishnu se manifestou e se manifesta. Inclusive, algumas dessas formas se manifestaram ao mesmo tempo. Então, parece complexo, na verdade é complexo, mas dá para entender. Outro exemplo é a deusa Durga, e de Durga, da testa de Durga, surge uma nova manifestação que é a deusa Kali. Então, Durga e Kali são a mesma divindade? Sim, mas são diferentes. Assim como é comum você ouvir falar, por exemplo, que Durga é uma manifestação de Parvati. Não está errado, porque são manifestações de uma única energia, no final das contas, de Shakti, a energia feminina primordial. Então é muito fácil ficar confuso nesse meio por causa disso. E não somente isso, a mesma divindade pode receber diversos nomes. E esses nomes, às vezes, até se repetem com de outras divindades, o que gera também confusão. Se você for ler, por exemplo, os Puranas, no Vishnu Purana, acabei de falar de Vishnu e os avatares, mas falando só de Vishnu, o texto que honra Vishnu e Lakshmi, o casal, se chama Vishnu Sri. Sri é Lakshmi. E durante o texto a gente tem vários nomes, tanto para Vishnu quanto para Lakshmi. Então, se alguém vier falar para você, mas esse Deus ou esse Deus tem outro nome, pode ser que sim. Não vai dizer não, não é, tá errado. Pode ser que sim, é bem complexo e tem muitos nomes. Uma outra característica é que muitas divindades hindus podem vir em trindades. E essas trindades de 3 são bem comuns não só para deuses quanto para deusas, mas também com períodos ou aspectos diferentes. Então as trindades mais conhecidas são a Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva, e a Tridevi, Sarasvati, Lakshmi e Parvati. Mas existem outras também, inclusive védicas, anteriores aos hindus, mas que também foram incorporadas. Então é comum encontrar trindades, tá? Só para ficar claro. Na espiritualidade hindu, além de trabalhar com essas divindades e conhecer essas divindades, seus poderes, seus arquétipos e tudo mais, é muito comum o uso de mantras. E esses mantras, eles facilitam muito a conexão entre o indivíduo e a divindade. Porque o que é um mantra? Mantras são frases ou
palavras, ou até uma palavra só, um som, que pode não ser nenhuma palavra, mas que é repetido. E essa repetição gera uma frequência, e essa frequência faz com que a sua mente transcenda. Então é a transcendência da mente. E quando você escolhe um mantra para entoar, se esse mantra, provavelmente vai ser, mas se esse mantra for ligado a uma divindade, você vai estar se conectando com a energia dessa divindade e, consequentemente, com os atributos desta divindade. Por exemplo, ao fazer um mantra de Lakshmi. Lakshmi é a deusa da riqueza, da sorte, da beleza. É isso que você vai trabalhar na sua mente com o mantra de Lakshmi. Riqueza, prosperidade, abundância, beleza, sorte. É muito fácil. Diferente de outras divindades de outros panteões, que às vezes requerem um ritual mais complexo ou um conhecimento mais profundo, o simples fato de você entoar um mantra já é suficiente para você se conectar com uma divindade do panteão hindu. E uma ferramenta bem usada para mantras é esse daqui, a Japamala. A Japamala tem 108 contas, que são o número de vezes que você vai repetir o mantra. Tradicionalmente são 108 repetições ou divisões dessas 108 repetições. Mas o ideal é você fazer as 108 vezes. Aliás, tem um documentário excelente chamado O Poder dos Mantras. Esse documentário está disponível na Amazon Prime Video. Se você já é assinante da Amazon Prime Video, vai lá assistir, é curtinho, mas é muito bom. E se você ainda não é assinante, usa o link que eu deixei no comentário fixado. Ao usar esse link, você colabora com o canal, você ganha 30 dias para poder experimentar o serviço, assistir o documentário O Poder dos Mantras. Se gostar, você continua. Se não gostar, você cancela. Já assistiu o documentário, que era o seu objetivo. Para a gente conhecer bem as divindades hindus, a gente tem que buscar direto da fonte, né? É a melhor forma. E essa fonte são os textos védicos, uma delas, né? E esses textos védicos são uma coletânea de textos, é enorme a coletânea, são 4 livros principais. Esses livros são o Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e o Atharva Veda. Eu não conheço nenhuma edição em português desses livros, mas em inglês tem. Então, se for de interesse, pode até buscar alguma tradução, eu não encontrei, ou buscar o conhecimento nesses livros diretamente. Mas são complexos, né? São bem complexos. Posterior aos textos védicos, nós temos outros textos que também vão contar a história das divindades e outras histórias. E destes livros, 4 são principais. São os Upanishads, que contêm a parte mais mística, mais mágica. Os Puranas, que são divididos em Brahma Purana, Vishnu Purana e Shiva Purana. E outros 2 que são épicos. O Ramayana, que descreve a jornada de Rama, um dos avatares de Vishnu. E o Mahabharata, que é considerado o maior épico de todos os tempos, que descreve uma guerra e tal, que é a história de Krishna, também avatar de Vishnu. Ramayana e Mahabharata são facilmente encontrados em português, na descrição tem o link, no comentário fixado também tem. O Upanishads também tem em português, também deixei o link. Agora, os Vedas e os Puranas ainda não tem, ou pelo menos eu não encontrei. E um livro bônus que eu gosto sempre de recomendar é o Namaha, do talentoso Abhishek Singh. Você pode reparar que na maioria dos meus vídeos sobre deusas hindus, nos meus textos e tal, eu uso fotos, eu uso artes similares, que são feitas por esse talentoso ser humano. E ele me autorizou a usar, antes que alguém fale que não pode pegar imagem na internet, eu tenho autorização para usar. E no ano passado ele lançou esse livro, Namaha, Stories from the Land of Gods and Goddesses. E esse livro, além de conter histórias e textos inspiradores, tem muitas das artes maravilhosas dele. Então, até por um livro de arte, né, se você não quiser ler pelas imagens, ele vale a pena. Então agora vamos ver quem são os principais deuses e deusas hindus. Para começar, o número 1 aqui vai ser o Criador, Brahma. E é muito comum a gente sempre ver isso, Brahma, o Criador, sempre juntinho o nome, Brahma, o Criador, Brahma, a criação. Porque Brahma é o Deus que criou o universo, é o Deus que criou tudo que é real e é tangível. Ou seja, tudo que a gente vê.
Tudo que a gente toca, tudo que a gente interage com é criação de Brahma. Brahma geralmente é representado com 3 cabeças, porque ele tem a habilidade de ver todos os tempos, passado, presente e futuro. Existe também uma discussão sobre uma 4ª face, olhando para o oculto, similar à deusa tríplice, similar a Hecate, né, que a gente está mais acostumado. E entre as primeiras criações de Brahma estão o rio Sarasvati e o mantra Gayatri. Então mais para frente eu já falo de Gayatri e de Sarasvati. O segundo deus da lista é Vishnu. Brahma criou o mundo, Brahma o criador. Então Vishnu vem como o preservador, aquele que preserva a criação, aquele que mantém o equilíbrio do mundo. Vishnu é muito poderoso, é muito citado, muito venerado, e uma característica de Vishnu que chama mais atenção, não só dele, não é exclusiva, mas chama mais atenção com ele, é que ele possui 10 avatares, 10 reencarnações, onde ele sempre volta para fazer alguma coisa muito importante, para cuidar de algo muito importante. Aliás, é dito que o mundo criado por Brahma, ele tem fases, ele tem eras, e assim, ele começa muito bonito, cheio de amor, e aí vão passando os milênios e tal, e vai havendo uma corrupção, vai havendo uma maldade, então tem guerras e tal. A gente está no que há de pior desse universo criado por Brahma. A gente já está chegando ao fim, que é quando existe a destruição para que Brahma recrie esse universo. Então ele já está degradado, a gente já está no que há de pior, ou seja, pior do que está, provavelmente não fica, mas é o objetivo de Vishnu manter o equilíbrio, até que não seja mais possível. Desses 10 avatares de Vishnu, nós temos 3 que são de extrema importância, que são Rama, que veio para combater o mal e tal, e a história dele é contada no Ramayana. Krishna, que é considerado o avatar perfeito de Vishnu, ele veio também para trazer o equilíbrio, ele participou de uma guerra, que é contado no Mahabharata. E o 9º, que é muito importante, que é Buda, que é quem veio trazer uma nova filosofia, um novo conhecimento e ajudou e ajuda milhões de pessoas a atingir a iluminação. Tanto é que, se a gente analisa dessa forma, Buda sendo um avatar de Vishnu, é bem interessante que a gente vê que muitos dos ensinamentos budistas e muito do que acontece depois que o budismo se espalha e sai da Índia, vai para a China e outros países, é que surgem também centenas de divindades consideradas budistas, mas muitas delas têm muitas semelhanças com as divindades hindus. Então existe aí um link entre as divindades budistas e as divindades hindus. Tanto é que a gente tem Avalokiteshvara, Deus da compaixão. De Avalokiteshvara nós temos Tara e Kuan Yin, que são budistas, mas têm raízes no hinduísmo, principalmente a Tara, que também tem uma manifestação considerada hindu. Enfim, é isso. Agora o Deus número 3 da lista. Nós temos Brahma, o Criador, Vishnu, o preservador, e uma hora o universo precisa ser destruído para que ele recomece. Então nós temos Shiva, o destruidor. Shiva é considerado um dos mais poderosos deuses, é um dos mais venerados deuses. Você vai encontrar muitas e muitas estátuas e imagens de Shiva por tudo que é lugar. E Shiva então é o deus da destruição mesmo, é o que chega para um fim em tudo que existe. E Shiva é casado com Parvati, a deusa do amor, do casamento. E os dois são pais de outros 2 deuses muito importantes. Mas falando mais um pouquinho sobre Shiva, existem pesquisas e descobertas recentes, não tem nem 100 anos, que sugerem que a espiritualidade hindu e védica e tal seja mais antiga do que a gente imagina. E essas pesquisas e descobertas, elas são relacionadas às escavações de Mohenjo-Daro, uma cidade muito, muito, muito antiga, muito mais antiga do que a história que a gente conhece. E essa cidade, pelo que tem sido descoberto, ela é de importância gigantesca e vai mudar muita coisa do que é ensinada na história tradicional. Tanto é que o que se sabe, o que se tem interpretado até o momento, é que existia um casal divino. E esse casal divino já era conhecido como a representação de Shiva e Shakti.
Então, se isso se comprova mesmo, vai indicar que Shiva e Shakti são os primordiais não só do hinduísmo, como de muitas outras religiões no mundo inteiro. O próximo deus é Indra, o rei dos deuses e deus dos céus e dos trovões. Indra é o rei, é o maior de todos. Mas então a gente já vem direto com a pergunta, se Indra é o rei, é o mais importante, por que Brahma, Vishnu e Shiva vieram primeiro? Porque Indra é uma divindade védica. Ele tinha uma relevância muito maior antes do hinduísmo. Mas não quer dizer que um anule o outro. Não é porque nós temos a ascendência de Brahma, Vishnu, Shiva, que ninguém mais vai comentar sobre Indra. Não é isso. Mas Indra é o deus poderoso, muito forte, que foi o único capaz de derrotar um Asura, um demônio, que impedia o crescimento e a prosperidade na Terra. Indra geralmente é retratado com a pele vermelha sobre um elefante branco. Então é fácil de enxergar, esse é o Indra. O próximo da lista é Hanuman, o deus da força. Hanuman é popularmente conhecido como deus macaco, porque ele tem rosto e aparência de macaco. E ele é muito poderoso, ele traz proteção e ajuda os devotos a terem mais força para lutar, vencer desafios e tal. Hanuman aparece principalmente no Ramayana, ajudando Rama, o avatar de Vishnu. Então, se estiver precisando de força e proteção extra, já sabe, é Hanuman. Nem tudo são flores, nem tudo é pacífico. Existe também o deus da guerra, Kartikeya. Embora Kartikeya tenha essa representação bem fofa e bonita, Kartikeya é um deus da guerra sem paciência. Kartikeya é filho de Shiva, o deus da destruição, e Parvati, a deusa do amor. Mas não existem muitas histórias específicas sobre Kartikeya. E o mantra de Kartikeya, embora ele seja relacionado à guerra, não é bem para você trazer a guerra, é mais para você trazer decisões em acabar com conflitos. Então ele é uma boa companhia também. E o próximo da lista é o irmão de Kartikeya e talvez o mais popular deus hindu nos dias de hoje. Ganesha, o removedor de obstáculos, o deus da sabedoria. Ganesha ele tem essa cabeça de elefante, porque quando Parvati estava se sentindo sozinha, porque Shiva estava meditando por anos, ela criou um boneco e deu vida a esse boneco. Então nasceu Ganesha, uma criança. Quando Shiva voltou e não reconheceu quem estava guardando os portões da casa, ele decapitou o filho sem saber. Parvati ficou brava e fez com que Shiva repusesse uma cabeça e desse a vida de volta a Ganesha. E o primeiro animal que Shiva encontrou foi um elefante, e por isso Ganesha tem a cabeça de um elefante. Mas de qualquer forma, Ganesha é extremamente venerado hoje em dia. É muito comum você encontrar imagens de Ganesha, acessórios com ganeshinhas, porque Ganesha é aquele que traz o equilíbrio, que remove os obstáculos, que limpa todo o caminho para a gente poder seguir. Então fazer um mantra de Ganesha é justamente para isso, e é muito bom para a gente clarear a mente, para enxergar as possibilidades e seguir em frente. Vamos então agora ver quem são as principais deusas hindus. Para começar, a gente tem Parvati, a deusa do amor. E Parvati, ela é uma manifestação, assim como todas as outras deusas, de Shakti, a deusa primordial, a energia feminina primordial. Então, quando a gente fala justamente de Parvati, a gente está falando de amor, no sentido mais amplo da palavra. Tanto o amor de mãe para filho, o amor entre duas pessoas, o amor incondicional, o amor pela natureza, o amor por tudo que possa ter. Essa é Parvati. A segunda deusa é Sarasvati, a deusa das artes, do conhecimento, da sabedoria. Sarasvati é a personificação do rio Sarasvati. E é dito que ela é uma das principais criações de Brahma, o criador, como eu falei ali atrás. Ele criou Sarasvati, ele criou Gayatri. E Gayatri se personificou num mantra. Então é comum ouvir que Brahma tomou Sarasvati como esposa, porque ele achou a criação tão bela que ele resolveu se casar com ela. Mas também é comum ouvir que ele tomou Gayatri como esposa. E também é comum ouvir que Gayatri e Sarasvati sejam manifestações de uma mesma deusa.
A terceira deusa é Lakshmi, a deusa da riqueza e da prosperidade. Parvati, Sarasvati e Lakshmi formam a Tridevi, a trindade principal de deusas no hinduísmo. Lakshmi é a consorte de Vishnu e junto a alguns avatares de Vishnu nós temos avatares de Lakshmi. Então, por exemplo, Rama tinha Sita como esposa e Sita é um avatar de Lakshmi, então eles são inseparáveis. Mas apesar disso, Lakshmi não teve filhos com Vishnu, mas ela adotou um filho, que é Ganesha. Por isso, é mais comum a gente ver Ganesha e Lakshmi juntos do que Parvati e Ganesha juntos. Até a gente encontra aquela imagem da família hindu, que é Shiva, Parvati e Ganesha, exclui-se Kartikeya, não sei porquê. Mas é muito comum também vermos Lakshmi e Ganesha sempre andando juntos, que são sabedoria e riqueza, ou Lakshmi, riqueza, e Ganesha, sabedoria. A próxima deusa hindu é a deusa Maya. Embora nem sempre Maya seja representada como uma personificação, como uma deusa, Maya é uma força conhecida e muito bem conhecida, apesar de nem sempre entendida. Enquanto Brahma, o Criador, criou tudo que é real e tangível, Maya criou o irreal, o ilusório, o onírico. Então, os sonhos pertencem a Maya, a ilusão pertence a Maya, eu pertenço a Maya e você pertence a Maya, porque o eu, o você, o ego é ilusório. A partir do momento em que a gente entra em contato com a nossa Maya e atravessa essa Maya, a gente chega à realidade. A próxima deusa é Gayatri, que geralmente é representada com 5 rostos olhando para direções diferentes. E Gayatri é, na verdade, a personificação do mantra Gayatri, considerado um dos mantras mais poderosos de todos. Não existem histórias envolvendo Gayatri, apenas isso, que ela é a manifestação do mantra, mas ela é extremamente conhecida e essa imagem de Gayatri é muito forte, muito chamativa. A penúltima deusa da lista é a deusa Durga, a deusa guerreira e mãe protetora. Apesar dela não ter tido filhos, ela é sempre vista como a grande mãe, Ma Durga, a mãe Durga, que protege tudo e todos. E Durga é uma grande guerreira, a invencível, a inalcançável. E Durga surgiu quando todos os deuses enfrentavam um demônio, Mahishasura, e eles não conseguiram derrotar. Então ali no final, quando eles já não estavam mais acreditando que pudesse haver uma esperança, de Shakti, a energia feminina primordial, emana-se uma nova energia e Durga surge. Durga recebe as armas de todos os deuses, por isso que ela tem vários braços com uma arma em cada um desses braços. E vai para o ataque e derrota Mahishasura sem muito esforço. A última deusa da lista, não menos importante, porém a mais polêmica, é Kali, a mãe devoradora, a deusa da destruição, a deusa do renascimento, assim como Shiva, o papel de destruição e renascimento. E por que eu deixei Kali por último? Assim como Ganesha, que é extremamente popular hoje em dia, Kali também é. Só que Kali, ela é muito mal compreendida, principalmente por gente que não quer se dar o trabalho de entender, né? Já olha, já sabe tudo, né? Conheço, sei tudo, não precisa me falar nada, já deu para ver. Mas enfim, Kali é a deusa feroz, a incontrolável, e ela surgiu de Durga. Então quando a gente pensa que Durga já é a deusa mais forte de todas, aí vem Kali. E Kali é o lado incontrolável de Durga, então é Durga ainda mais forte, só que sem equilíbrio, né? Sem limites. Tanto é que quando ela derrota o Raktabija, no final da batalha ela fica tão louca que ela quase destrói o mundo inteiro. E ela é parada por Shiva, porque o papel de destruição original é do Shiva, não estava na hora de destruir o mundo ainda. Mas então por que a Kali é tão mal interpretada? Pela aparência, justamente por isso. Kali geralmente é retratada com a pele azulada ou negra e com a língua para fora e com crânios pendurados no pescoço. Isso já é suficiente para pessoas ignorantes, burras
e chatas, que ficam fazendo comentários no canal, não só no meu como de outros, ficar dizendo, isso é um demônio, não mexe com isso é perigoso, nossa, como é que pode alguém honrar uma coisa dessa? Como é que pode aceitar isso, não sei o quê? Então, por favor, se você é uma dessas pessoas, cuidado que o cheiro de enxofre já dá para sentir daqui. Agora, se você quer abrir a sua mente, expandir e entender melhor as coisas, você vai ver que Kali é uma energia que está dentro de você, só você não se deu conta ainda. E essa é a grande parte legal da Kali. Todo mundo tem a Kali por dentro. E quando a gente doma a Kali, quando a gente entende Kali e deixa ela se manifestar como o Durga fez, a gente atinge patamares que a gente jamais pensou em chegar na nossa mente. Então, se você veio já com pensamentos chatos e preconceituosos, deixa pra lá. O vídeo já está chegando no fim, mas você pode ter pulado para cá, então volta para assistir tudo antes de fazer um comentário tosco que eu não sou obrigado a responder. Então esse é o vídeo, esses são os principais deuses e deusas hindus e também um estudo maior sobre o hinduísmo e o panteão hindu, a espiritualidade hindu-indiana e as referências para você se aprofundar caso você tenha interesse. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário, deixa uma dúvida se tiver, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo. E se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouco no canal? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas que já foram postadas no canal. Aqui uma playlist com os feitiços e estudos mágicos que já foram postados. Aqui você se inscreve no Telegram para receber notificações por lá. E aqui você se inscreve no canal. Muito obrigado.